E aí, sabe aquela sensação de estar falando com um robô, mesmo quando é uma pessoa de verdade do outro lado da tela? Pois é, hoje a gente vai mergulhar em como transformar o atendimento digital, que às vezes é tão frio, né, em uma conexão humana de verdade. A ideia é justamente essa, ir muito além do automático e começar a construir relacionamentos que realmente fazem a diferença. E para começar, já fica essa reflexão. A forma como a gente se comunica no digital está de fato criando pontes ou, sem querer, a gente está levantando muros. É exatamente essa a questão que a gente vai tentar responder aqui hoje. Então, bora para o nosso mapa da conversa. A gente começa entendendo onde o problema mora na tal conexão digital quebrada. Depois, a gente constrói a solução, passando pelos pilares da boa comunicação e por como entender de verdade a própria oferta. Em seguida, vamos para a prática, ver o que funciona e o que não funciona. E aí, no final, a ideia é sair daqui com o roteiro vencedor prontinho para aplicar. Vamos começar indo direto na raiz do problema. Olha, muita gente adora culpar o WhatsApp e as redes sociais, mas a verdade é que o problema quase nunca está na ferramenta em si. O X da questão é como a gente usa essa ferramenta para se comunicar. E o impacto disso é gigante. Pensa só nisso. 90% dos problemas no atendimento não tem a ver com o produto ou com o serviço. Tem a ver com falhas de comunicação. É uma falta de entendimento que parece pequena, mas que pode custar vendas, clientes e, claro, a reputação. Mas por que isso acontece, né? Bom, muito vem da ansiedade do nosso dia a dia digital. A gente está sempre com pressa para responder, para resolver, para falar o que tem que ser dito. Mas e para escutar? Escutar de verdade? Parece que a paciência para entender o outro lado está virando artigo de luxo. Ok, já entendemos o tamanho do problema. Agora, vamos para a solução. Para consertar essa falha toda, a gente precisa de fato construir pontes. E isso começa quando a gente entende os elementos mais básicos de qualquer comunicação. Primeiro, o básico do básico. O que é um canal de atendimento? É simples, gente. É o caminho, o meio que o cliente usa para chegar até a solução da dor que ele está sentindo. Não adianta nada ter um monte de canais se a conversa dentro deles não flui, não funciona. Olha, todo diálogo tem esses elementos. Quem fala, quem escuta, a mensagem e o canal. Mas o pulo do gato está aqui, ó, no código. Pensa no código como se fosse o idioma. Se uma pessoa fala um monte de jargão técnico e a outra está no dia a dia, a mensagem se perde no meio do caminho. O segredo é sempre usar um código simples que todo mundo consiga entender sem esforço. Com essa base da comunicação bem entendida, o próximo pilar é conhecer profundamente o que se está oferecendo. Parece meio óbvio, né? Mas calma lá. A forma de comunicar um produto e um serviço é completamente diferente. E essa pequena distinção muda tudo. E aqui a diferença fica escancarada. Um produto é algo que se pode pegar, tocar, guardar na prateleira. A qualidade é mais objetiva, mais fácil de medir. Já um serviço é uma experiência, é intangível. O resultado é muito subjetivo e o cliente quase sempre participa da construção. Ignorar essa diferença é o primeiro passo para uma comunicação que não conecta de jeito nenhum. Além de saber o que se vende, é fundamental saber o quanto se consegue entregar. A capacidade de atendimento depende de tempo, de dinheiro, das ferramentas e da equipe. Prometer o céu e a terra sem ter o foguete para chegar lá é a receita certa para frustrar o cliente. Chega de teoria, né? A melhor forma de aprender é vendo como a coisa acontece na vida real. Vamos agora dar uma espiada em algumas conversas para ver lado a lado a diferença absurda que uma boa comunicação faz. Olha só para esses dois primeiros contatos. No exemplo errado, as respostas são secas, desorganizadas, quase um telegrama. Já no exemplo certo, a conversa é muito mais convidativa. A pessoa se apresenta, explica o contexto, mostra empatia logo de cara. A diferença é gritante, né? Agora, uma situação de problema. No primeiro caso, a resposta é objetiva demais, até fria, e não ajuda em nada a acalmar quem já está com os nervos à flor da pele. No segundo, olha que legal! O profissional primeiro acolhe a preocupação, mostra que entende. Depois, assume a responsabilidade e gerencia as expectativas sobre o tempo de resolução. É sobre resolver o problema técnico, claro, mas também o emocional. E esse exemplo aqui, nossa, é brilhante. É o próximo nível do atendimento. O profissional entra em contato antes de ter qualquer problema, só para checar se está tudo bem. Essa atitude preventiva é tão simples, tão humana, e cria uma lealdade, uma confiança que não tem preço. Mostra que a empresa realmente se importa. Bom, a gente já viu a teoria, viu a prática e agora? Como garantir que essa comunicação incrível não seja um evento isolado, mas sim o padrão da casa? A resposta é mais simples do que parece. Criar um roteiro, um processo que transforme as boas intenções em algo consistente.
E uma vantagem gigante das ferramentas digitais é justamente essa, o registro. Deixar as conversas documentadas protege tanto o cliente quanto a empresa. Se rolar algum conflito, o histórico está todo lá, claro e acessível. Fica muito mais fácil achar uma solução que seja justa para todo mundo. Então, para a gente amarrar tudo isso em um plano de ação, aqui vão 5 passos essenciais. Primeiro, se comunicar melhor, com mais clareza e empatia. Segundo, dominar o próprio processo, conhecer a fundo a solução que se entrega. Terceiro, ser honesto, conhecer as limitações e ser transparente sobre elas. E por último, o passo que une tudo, praticar. Tem que testar, ensaiar, refinar. É a preparação que transforma o bom em excelente. E para a gente fechar, fica uma reflexão. Depois de tudo isso que a gente conversou, qual é aquela única e pequena mudança que pode ser feita hoje, agora, para gerar o maior impacto positivo no relacionamento com os clientes? A resposta pode ser bem mais simples do que se imagina.